Você deita para descansar, mas a mente não entende o recado. O corpo está parado, mas dentro da mente a vida ainda está acontecendo. Lembranças, preocupações, planos, pensamentos que não se calam. A mente acelerada não conhece o silêncio. A insônia mental chega sorrateira, transformando a noite em um campo de batalha entre o cansaço físico e o esgotamento emocional. Quanto mais você tenta relaxar, mas impossível parece desacelerar. Talvez não seja só o estresse constante. Talvez a sua mente inquieta esteja tentando te contar algo. Mas o quê? Assista até o final e descubra: sua mente não para nem quando o corpo descansa. E o que isso revela sobre você. Olá, prazer, eu sou a Julie e neste canal eu trago informações que possam te ajudar a viver bem apesar de tudo. Vamos lá? O primeiro porquê da mente não descansar nem quando o corpo está querendo esse descanso, está precisando, a sua mente não entender esse recado do corpo, né, que ele está acabado, esgotado e precisa descansar, mas para esse corpo descansar bem, essa mente também precisa desacelerar e descansar também. Então, o primeiro porquê que eu percebo bem comum entre nós é uma espécie de insônia mental por pensamentos excessivos. Pessoas que têm uma mente muito acelerada, que estão constantemente pensando, solucionando e buscando resolver problemas e situações, ou que ficam remoendo situações que aconteceram, ou que ficam tentando achar explicações, ou reproduzindo coisas que viveram naquele dia e respostas que poderiam ter dado, cenários que poderiam ter construído ali, coisas que poderia ter feito diferente. E aí fica fazendo, assim, várias suposições num momento em que a mente precisa de desacelerar para poder descansar. Então fica dando muitos estímulos através dessas lembranças, desses pensamentos, e aí a mente fica agitadíssima com todos esses pensamentos e com todo esse contexto que eu falei. E isso pode provocar a insônia mental, porque mesmo que o seu corpo esteja esgotado, cansado, essa mente não está desacelerando. Outro porquê é o esgotamento emocional e a sobrecarga mental, que vem principalmente do estresse constante. Então, quando você vive num ambiente estressante, tem uma rotina estressante, esse corpo está constantemente passando por situações de estresse, é como se o seu corpo se sentisse ameaçado. E com essas ameaças, o corpo tem que estar em constante alerta para sobrevivência. Então, o seu corpo e a sua mente entendem essas situações estressantes como situações que colocam a sua vida em risco. E então, você está o tempo todo em alerta para sobrevivência. Isso inclui à noite, quando você vai descansar, você vai dormir, é o tempo que a mente tem para se manifestar quase que plena. E com isso, você pode muitas vezes viver uma ansiedade noturna. Aquela mente não para e você fica fazendo mil suposições e isso vai mexendo fisiologicamente com você, vai tendo aceleração do coração, vai tendo palpitações, vai tendo coisas desse tipo, entre outros sintomas, e isso vai provocando e acelerando essa ansiedade, né, por conta, muitas vezes, dessa vida estressante que você está levando ou que a gente leva quando a gente se encaixa nesse contexto que foi falado anteriormente. Mas e você? O que você sente que sua mente não consegue desligar? Compartilha conosco aqui nos comentários para a gente ver se estamos mais ou menos na mesma situação. Outro porquê desse cansaço mental e dessa aceleração mental pode ser por conta da química do cérebro e a dificuldade de relaxar. Às vezes pode ser alguma coisa que está desregulada por conta da alimentação, uma falta nutricional ou por conta de uma medicação que não está acontecendo na dose certa, que já faz muito tempo que você não visita o médico para ele poder regular isso novamente, ou uma falta de medicação que existe e você nem sabe porque nunca foi em busca disso, ou simplesmente porque você está sendo exposto ou se colocando exposto ou exposta a situações em que constantemente você está com a adrenalina no corpo. E com muita adrenalina nesse corpo,
você está naquela situação anterior, né, do exemplo anterior novamente, enviando mensagens para o seu corpo em que você está em alerta de sobrevivência. E aí o seu corpo está sempre ativo, a sua mente está ativa, porque você está tentando sobreviver àquele ambiente hostil para você. E assim, o seu corpo fica extremamente desgastado, porque a adrenalina, ela, após aquele efeito passar, você fica muito desgastado. E é só você pensar, por exemplo, num exercício físico, numa corrida, numa coisa assim rápida que você faça em algum momento da vida, provavelmente você já fez. Depois que passou aquele momento, o ápice ali do exercício, você precisa de descanso, você para e você se sente assim esgotado. E aquilo ali foi o efeito da adrenalina. E aí você imagina isso no seu corpo todos os dias, praticamente o tempo todo, porque você está vivendo situações que te fazem jogar adrenalina no seu corpo, e com isso o seu corpo nem tem tempo de descansar e já vem a adrenalina de novo, e nem descansou e adrenalina de novo. E então você fica esgotado, o seu corpo está esgotado, mas a sua mente não para, porque ela está em modo sobrevivência. Então, assim, é uma desconexão entre corpo e mente que vai fazendo um desgaste enorme nesse corpo todo, né? No seu corpo como um todo, num ser humano como um todo. E aí fica muito difícil sobreviver nisso, porque é como se você estivesse sobrevivendo mesmo a uma guerra interna de você com você mesmo, e fica difícil se adaptar, e é complicado sobreviver a isso, mais as adversidades aí de fora, né? Mais as coisas que estão provocando todos esses sintomas no seu corpo e todos esses problemas que você está tendo dificuldades de lidar. Então, é uma carga maior ainda para você resolver e sobreviver, né, com essas situações. O outro porquê são preocupações constantes. Então, está sempre preocupado, às vezes não chega a um nível de estresse muito grande, mas você tem conflitos para resolver, você tem problemas e situações para resolver. Então, você está constantemente apagando incêndios. E esse modo sobrevivência que você está vivendo constantemente pode fazer com que a sua mente não desligue mesmo quando o seu corpo está cansado. E quando você está nesse estado de preocupação constante, às vezes não é uma coisa que você vive sempre, tipo, é um período da sua vida. É nesse período da sua vida, porque provavelmente estão surgindo situações que você está tendo essa dificuldade. Diferente lá do exemplo do estresse que eu dei, que as consequências são as mesmas, são parecidas, porém, o estresse é uma coisa que vem acontecendo por um longo período de tempo. Então, você está vivendo situações estressantes há meses ou há anos, e o seu corpo está sofrendo com isso. E nesse caso aqui, às vezes você tinha uma vida normal e de repente foi exposto a um problema. O seu corpo conseguia dormir, descansar, sua mente também, mas agora essa é uma situação diferente, que o seu corpo está se adaptando a isso, sua mente também, e aí está havendo essa falta de sintonia entre eles. Então a mente está pensando e o corpo está cansado, quando ambos deviam estar descansando. Por quê? Porque é uma situação nova que está surgindo, né? Então são preocupações constantes, mas digamos que são preocupações novas, situações novas. Então você vai ter dificuldade, mas o seu corpo ainda não está tão sofrido e calejado quanto nos exemplos anteriores. Porém, se você se acostumar com essas preocupações constantes e não der um basta, assim, já de início, você vai evoluir para um nível de estresse, para um nível de cansaço mental, e aí o negócio vai escalando, né? O problema vai ficando cada vez pior. E aí, como resolver, né? Como buscar esse alinhamento entre corpo e mente para que eles estejam na mesma sintonia? Eu falo muito sobre o isolamento, né? Que é difícil, que é complicado, que muitas vezes não é aconselhável você se isolar por muito tempo, mas às vezes, nessas situações, às vezes é bom a gente se afastar um pouco dos problemas, quando possível, é claro, né? Das situações que estão nos fazendo chegar nesse estado, nos afastarmos até a gente conseguir se alinhar. Então, assim, tirar umas férias, tirar uns dias de descanso, ir para um lugar tranquilo, para um lugar reservado, e que você consiga se concentrar só em você e você mesmo, e criar uma rotina nesse lugar, para que você caminhe,
ao ar livre, para que você consuma comidas mais leves, para alimentar e nutrir o seu corpo de substâncias boas de todas as formas possíveis, né? Fazer uma dieta mental de coisas ruins que fazem mal, eletrônicos muitas vezes, noticiários, essas coisas. Então, tipo, fazer um jejum assim mental para que você consiga se alinhar e se afastar de coisas que vão fazer você lembrar daqueles problemas e daquelas situações. Quando possível, é claro, né? Outra forma de buscar a resolução disso, se você não tem como se afastar, por um período curto de tempo, é claro, não é para sempre, só por um período, né? Então, se você não tem como se afastar, tentar adaptar a sua vida para ter práticas saudáveis em meio a essa rotina. Então, por exemplo, de manhã fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, que é um bom horário para isso, né, para o seu corpo. Buscar uma alimentação saudável que faça bem para o seu corpo e para a sua mente. Fazer práticas de relaxamento, meditação, fazer alongamentos ao longo do dia, para ir tentando, né, sintonizar essa mente e esse corpo assim na mesma frequência. E prestar mais atenção na sua saúde emocional, nas suas emoções, porque elas é que guiam a nossa vida, que geram todas as nossas decisões, se não todas, a maioria. Então a gente é muito guiado por as emoções, principalmente quando a gente não presta atenção nisso. Então prestar atenção, porque às vezes você está cheio de problemas e tal, e muito pode ser por conta das emoções mal resolvidas, maltratadas, ou muitas vezes nem olhadas. Então olha para isso, olha para essa sua parte. Quem sabe você consiga já começar a resolver muitos dos problemas e dar uma folga para sua mente a partir daí. Entender o ciclo de exaurimento emocional, ou seja, aquele momento que entrou, que a mente ficou esgotada, reconhecer esses ciclos, o que vai te levar a chegar nesse estado ápice do cansaço emocional, é um dos primeiros passos. Faz parte do seu autoconhecimento, para que você tente evitar isso, para que você consiga fazer com que você não chegue a esse ápice. Isso vai fazer com que, não só isso, né, mas esse é o primeiro passo para que você encontre ali, minimamente, né, ou o mais próximo que você consiga de um equilíbrio emocional. Então, ali você já vai começando a dar os primeiros passos para esse equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional vai melhorar a sua saúde mental. E melhorando essa saúde mental, o corpo vai entrando em sintonia com a mente e eles começam a trabalhar de forma mais alinhada. Então, quando um descansa, o outro vai descansar também. Quando um trabalha, o outro vai trabalhar também. E com certeza, se não acabar com a sua ansiedade noturna, provavelmente vai reduzir e muito a um ponto que vai fazer bem a você. Você vai se sentir melhor. E que finalmente você chegue a esse objetivo, em que o corpo e a mente descansem juntos e trabalhem juntos. Se você gostou, eu peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe os seus comentários e também acompanhe o nosso próximo vídeo, o vídeo que vai vir na sequência, que com certeza vai complementar a mensagem do vídeo de hoje. Obrigado por acompanhar e te espero no próximo vídeo. Tchau!